Eu estou feliz, pensando o que fazer nesses muitos dias que a gente vai ficar em quarentena, conversando com o Rodolfo, que é o diretor desse trabalho. Ele está atrás das câmeras, porque nós também estamos transmitindo para o Instagram e para o YouTube, em direto. Mas pensando o que a gente faria para enfrentar esses dias que virão, já tendo certeza que aconteceria. A gente tinha hospedado aqui em casa um amigo português e através dele a gente foi sabendo o que estava acontecendo em Portugal. Portugal, na semana passada, exatamente no sábado passado, os portugueses já enfrentavam o que a gente está enfrentando aqui hoje. Então, muito próximo do Rui Germano, esse nosso amigo português, a gente começou a... Então, quando nós decidimos pela quarentena, e a gente também começou a cuidar disso antes, na segunda-feira a gente já começou a reduzir as nossas ações pela cidade, ficar mais em casa. A gente pensou então em fazer um espetáculo de teatro. Na verdade, Todos os Sonhos do Mundo, eu estava viajando com ele quando eu fui surpreendido por essa questão do Covid-19. A gente teve que interromper uma carreira muito bacana de espetáculo. Eu fiz agora recentemente Cuiabá, depois de uma temporada incrível em São Paulo. Fui até Foz do Iguaçu. E eu retomaria o Todos os Sonhos do Mundo na semana que passou. Na verdade, no site do dia 12 de março, a gente retomaria a nossa temporada. Então, a gente foi impossibilitado de fazer tudo por conta dessa pandemia. Então, pensando no que fazer, nas nossas noites aqui em quarentena, a gente vai fazer teatro. Eu vou entrar com esse espetáculo em cartaz aqui, diretamente da minha casa, transmitindo no Instagram e transmitindo pelo YouTube. A partir de semana que vem, sexta, sábado, domingo, às 9 da noite, Todos os Sonhos do Mundo, por tempo indeterminado. Da mesma forma que a gente encontrou de não parar de sonhar. Eu acho que os dias que virão serão sombrios, serão tristes, serão solitários, e a gente precisa se encontrar ainda aqui virtualmente. Bom, posto isso, eu acho que a gente tem que começar o nosso trabalho hoje. O teatro é um fenômeno. Eu não sou, você que está me vendo tem certeza que eu não sou. Eu vou fazer de conta para você, mas se você não fizer de conta que acredita em mim, o fenômeno do teatro não se estabelece. É um jogo, portanto, misterioso. O teatro é cheio de convenções. Aqui vai ficar muito difícil, porque embora ao vivo, embora em direto, eu vou trazer aqui um pouco de poesia. E talvez isso nos ajude um pouco aqui. Isso pode ser os meus sentimentos, isso pode ser as minhas lágrimas, isso aqui também pode ser o tempo. Eu não sei porquê, de um tempo para cá, de uns anos para cá, eu comecei a ler muito poesia. Eu comecei a consumir obras de poesia. De repente, sem que eu me percebesse, a cabeceira da minha cama foi ficando cheia de livros de poesia. Eu comprei todos os livros que eu encontrava pela minha frente. E daí, na impossibilidade de ler todos os livros que estavam ali, eu ia ler o poema do dia. Eu comecei a fazer isso todas as noites. Até que um dia, esse livro aqui caiu nas minhas mãos. Cecília Meirelles, Poesia Completa, volume 1.
E eu me deparei com esse poema. Tu tens um medo, acabar. Mas não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todos os dias, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, e que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Eu não sei. Eu fiquei com esse poema na minha cabeça e aconteceu uma coisa muito, muito, muito estranha. No dia seguinte à leitura desse poema, eu me lembrava dele, ponto por ponto, vírgula por vírgula, respiro por respiro. E eu achei aquilo inusitado, porque nunca antes tinha acontecido algo assim. O poema grudou na minha cabeça e eu comecei a pensar sobre ele. Foi pensar na minha vida, foi pensar nas minhas derrotas, nas minhas vitórias também. Afinal, é um poema que fala do tempo. E depois de muito pensar nesse poema, eu cheguei a uma conclusão. E foi por isso que eu quis fazer esse trabalho. Foi por isso que eu quis hoje chegar aqui até vocês. Para contar para vocês da minha descoberta. Eu fiz uma descoberta. A verdade é irrelevante. Eu fiquei pensando assim, nas tristezas das pessoas, com grandes dificuldades, mas com grande dificuldade mesmo. Que além de ter que superar essa dificuldade, ela vai ter que encontrar um sentido para suas vidas. E nunca uma reflexão como essa ficou tão forte como vidas. Atentos que é muito provável, é muito possível que muitas pessoas que a gente conheça vai desaparecer nessa quarentena. É provável que quando a gente possa se abraçar novamente, a gente vai sentir falta de muitos abraços que não estarão mais com a gente. E como? E como encontrar um sentido para as nossas vidas? É isso que eu estou chamando de verdade. Nunca esse raciocínio ele foi tão urgente. A verdade é irrelevante. Eu vou tentar provar isso para vocês na próxima hora. A gente vai ter aqui uns 50 minutos para falar sobre isso. Eu espero chegar até o final desse trabalho, tendo convencido vocês de que a verdade é irrelevante. Eu nasci numa pequenina cidade do interior do Paraná, chamada Ribeirão Claro. Uma cidade no norte velho do Paraná. Uma das cidades mais bonitas que vocês possam imaginar. E eu faço uma provocação para vocês. Vão no Google depois e pesquisem Ribeirão Claro. Busquem imagens da cidade para vocês entenderem o que eu estou falando. Uma cidade com muita água, à beira do rio Paranapanema, um rio imenso. Ali eu cresci. Numa casinha de madeira amarela, com janelas azuis. Eu sou o quinto filho de um pedreiro e de uma costureira que tiveram 6 filhos. A minha mãe e o meu pai, eles adoravam vogais. A minha mãe, especialmente, a letra I. E quando eles se casaram lá, eles sabiam que eles teriam muitos filhos. E eles já tinham combinado também que todos os filhos que eles tivessem teriam nomes que se iniciariam com a letra I. Então nasceu o meu primeiro irmão, o primeiro filho dos meus pais. Se chamou Irineu. Depois de um tempo, nasceu o segundo filho, era uma menina.
se chamou Ivani. Depois de um tempo, nasceu a terceira filha, uma menina novamente, Irani. Nasceu o quarto, era um homem, se chamou Idmir. Nasci eu, e eu recebi o nome de Ivan. Quando a minha mãe estava grávida do meu irmão caçula, do sexto filho deles, o meu irmão Idmir entrou na escola. E aconteceu uma tragédia na minha casa. O meu irmão, ao se matricular na escola, descobriu que o nome dele não era Idmir, com I, e sim Edmir. Foi uma tragédia, minha mãe ficou super triste. Super triste. E para se vingar do destino impiedoso, ela colocou o nome de Cláudio. Meu último irmão se chamou Cláudio. Foi nesse ambiente que eu cresci. Nós éramos muito pobres, a gente plantava o que a gente comia. Era muito comum nas épocas frias. E a impressão que eu tenho é que naquela época não era difícil adivinhar, por exemplo, quando geava. Era só uma noite muito fria, muito fria. Quando você olha para o céu, numa noite muito fria, e não tem uma única nuvem, e o céu está azulzinho, batata. No dia seguinte vai gear. Então a gente saía correndo para proteger as nossas plantações. A gente tinha um plástico que meu pai tinha conseguido, um plástico preto, e a gente saía cobrindo todas as plantações. Eu me lembro também de saber ver as horas olhando para o céu. Minutos, às vezes segundos. A gente olhava para o céu e sabia exatamente que horas eram. É claro que a natureza também não era tão previsível assim. A natureza é cheia de surpresas. Às vezes a gente não conseguia prever o dia da geada. O céu não estava tão azulzinho e no dia seguinte amanhecia tudo branco, branquinho. A gente enfrentava tempos de dificuldades nessas ocasiões, porque matava tudo. Tudo que a gente estava cultivando ali para comer morria. Eu me lembro que nas noites de muita chuva, que haviam trovões e rojões e relâmpagos, eu me lembro da minha mãe acordando todos os filhos e colocando todos nós embaixo de uma mesa na cozinha. Era o único lugar que ela tinha certeza que se a casa caísse sobre as nossas cabeças, a gente ia estar protegido. E era ali, embaixo da mesa, na cozinha de casa, enquanto chovia, que a gente ficava rezando durante o tempo que durasse a chuva. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O meu irmão Idmir, que na verdade era Edmir, ele era chamado carinhosamente por nós por Jimmy. E o Jimmy, na verdade, era o artista da família. O Jimmy era o que, nas datas comemorativas, ele ia na frente da igreja cantar, recitar as preces, ler as orações. Na escola, o Jimmy hasteava a bandeira. E na minha cidade acontecia todo ano, no mês de julho, a festa da amizade, no campo da aviação da cidade. Então era o momento em que a minha querida Ribeirão Claro se enchia de poesia, porque chegava na cidade os palhaços, as malabaristas, a roda gigante, e tudo ali era poesia. Naquele ano, a festa da amizade anunciou uma novidade. Eles fariam um concurso de calouros. E toda a cidade poderia participar, dividido em 3 partes, para as crianças, para os jovens e para os adultos. E lá em casa, Jimmy ficou completamente alucinado. Ele se inscreveu no concurso
E era a época da Jovem Guarda. A gente está falando do final dos anos 60, talvez 1969. Havia um movimento musical no Brasil chamado Jovem Guarda. E foi dali que o Jimmy pensou uma das canções. Mais ou menos assim. Dentro do meu livro de leituras, encontrei um bilhetinho que você me ofertou. Era um bilhetinho apaixonado que dizia estar gamado só por mim, por mais ninguém. Durante muitos dias o Jimmy ficou ensaiando essa canção. Ele criou uma coreografia para ela, com movimentos com os braços, ele rebolava. E chegou, enfim, o dia do concurso. Tinha acontecido uma coisa extraordinária ali. Esse concurso seria transmitido em direto pela Rádio Educadora de Jacarezinho. Então todo mundo ficou alucinado. Nós iríamos aparecer na rádio. Eu me lembro que no dia em que chegou o dia do concurso, nós levantamos muito cedo, porque seria de manhã a apresentação do Jimmy. A gente se arrumou, a família toda colocou roupa nova, se perfumou. A gente saiu juntos para o campo da aviação. Eu me lembro do meu pai levando o rádio portátil dele. Ele queria ouvir o filho dele, o Jimmy, pela rádio. Ele levou o rádio portátil até o campo da aviação. A família toda lá. Muita gente. E, de repente, começa o concurso. E lá pelas tantas, o meu irmão é chamado. E agora com vocês, Edmir José Cabral. A bandinha da cidade introduz a canção e o meu irmão entra. Eu nunca vi olhos tão brilhantes na minha vida. Eu nunca vi. Os olhos do Jimmy brilhavam, faiscavam. E ele começa a cantar. E logo no início da canção, mal ele tinha começado a cantar, a gente começa a ouvir assim, umas vozes. Mariquinha, Mariquinha. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu olho em direção às vozes e são os meninos da escola, os nossos amiguinhos. Eles estão chamando o meu irmão de Mariquinha. E de repente o campo da aviação inteirinha está chamando o meu irmão de Mariquinha. O Jimmy perdeu o brilho no olhar. Ele continuou cantando, foi até o final. Ele passou para a segunda fase. Era uma fase eliminatória. Mas nunca mais o Jimmy cantou. Nunca mais. Nunca mais o Jimmy foi na frente da igreja ler as orações. Ele nunca mais hasteou a bandeira. Ele nunca mais cantou nas datas comemorativas. Nunca mais. Aos 18 anos, o Jimmy foi embora para Curitiba. A gente sabia que a gente iria embora para Curitiba quando a gente fizesse 18 anos. Já tinha acontecido isso com o meu irmão mais velho, o Irineu. Ele estudou administração de empresas, ele fez mestrado, ele fez especializações, ele foi trabalhar no mercado financeiro, ele administrava fortunas, ele era um grande profissional da área dele. Jimmy ganhou bastante dinheiro, ele tinha uma vida confortável. E eu me lembro uma vez do Jimmy, eu tinha já 40 anos, ele era 4 anos mais velho do que eu, ele me telefona, eu estou aqui em São Paulo, e ele me disse que ele tinha feito uma descoberta. Ele não tinha amado na vida. E ele tinha descobrido que ele não tinha criado um território de afetos. É assim que ele descreveu para mim. Ele não tinha criado um território de afetos, portanto, ele não poderia cultivar o amor. Mas ele queria mudar aquilo.
A minha mãe estava morando sozinha em Ribeirão Claro nesse momento, depois da morte do meu pai. Meu pai morreu com câncer. E a minha mãe cuidou dele até a morte. Ele passou 3 anos na cama, sofrendo muito. A minha mãe entrou numa depressão grande depois da morte do meu pai. Ela estava sozinha em Ribeirão Claro e o Jimmy decide: eu vou trazer a nossa mãe para viver comigo em Curitiba. Eu vou, através dessa história da minha mãe. O Jimmy e a minha mãe viajaram pelo Brasil todo. Eles foram até pelo exterior. Eles foram para Portugal, Espanha, Itália. Ele tratava a minha mãe como uma verdadeira princesa. A minha mãe foi muito, muito feliz nesse período. Mas um dia ela morreu. A minha mãe teve Alzheimer e ela morreu. Mais uma vez, o Jimmy estava sozinho. Ele me telefona, eu estou aqui em São Paulo, novamente, e ele me disse que tinha sido muito especial esse período que ele tinha passado com a minha mãe. Ele tinha, enfim, descoberto o amor, e ele estava preparado para amar, de verdade. O território de afetos tinha sido construído. Mas ele não sabe como. Então eu digo para ele: Jimmy, tem muitas maneiras de você encontrar um amor. É só você entrar aí nos aplicativos, tem tantos aplicativos incríveis. O Tinder, por exemplo. Foi isso que ele fez. Enchendo ele de esperança, que ele estava completamente apaixonado. E que ele, a partir daquele momento, faria só o que ele teria vontade. Dentro do trabalho, ele tinha encontrado situações, muitas vezes, difíceis, desagradáveis. Sobretudo, muitas brigas em família, irmãos. Então, o Jimmy decide parar de trabalhar na administração de fortunas. E ele me revela que ele precisa fazer algo que ele sinta muito amor. E ele já tinha decidido, na verdade. Ele me comunica nesse telefonema que ele, a partir daquele momento, trabalharia com comida. Ele teria um restaurante. Ele amava cozinhar. Jimmy sempre cozinhou para a família toda. Então, eu fico super feliz de ver o meu irmão cheio de projetos, futuro. E ele me faz uma revelação que me deixa muito feliz. Ele disse que esse restaurante vai ser em São Paulo. Que ele queria ficar perto de mim. Isso era sensacional, porque desde que a gente saiu de Ribeirão Claro, eu morei com o Jimmy nos primeiros tempos lá, enquanto eu estudava. Depois a gente se separou, embora muito próximos, embora muito amigos, a gente nunca mais tinha morado juntos e ficado muito tempo juntos. Seria o momento da gente ser vizinhos novamente. Então o Jimmy vem para São Paulo, no meio de 2016, mais ou menos junho. Ele aluga um apartamento aqui perto do meu, na rua Frei Caneca. Eu estou aqui na rua Augusta. Jimmy vem morar com esse grande amor. Mais ou menos nesse período, ele já identifica um espaço para um restaurante. Ele está muito feliz. Em outubro, mais ou menos, ele já tinha definido o cardápio, ele já tinha comprado a cozinha do restaurante, ele já tinha organizado a equipe, ele já tinha o gerente do restaurante, todo mundo contratado. A gente já estava fazendo testes de comida ali. Chega o Natal, o restaurante vai ser inaugurado em janeiro e a gente está muito feliz. A gente sempre passa o Natal em família em Curitiba e a gente está muito feliz. Naquele ano a gente resolve vir para São Paulo e passar o Réveillon em São Paulo. Não era comum na nossa história passar o Réveillon em São Paulo. A gente sempre viajou bastante, o Jimmy adorava viajar. A gente passou réveillões incríveis na Ásia, na Nova York, em Ushuaia, na África. Jimmy era um viajante e ele sempre me levava, a gente ia juntos.
Mas naquele ano a gente está um pouco cansado e ele está apreensivo para esse restaurante, para a abertura desse restaurante. E a gente está juntos em Parelheiros. Eu tenho uma casinha em Parelheiros. Parelheiros fica na zona sul aqui de São Paulo. É São Paulo mesmo, na beira da represa Guarapiranga. É lá que eu tenho o pôr do sol mais lindo que vocês possam imaginar. Eu sempre estou ao entardecer ali, olhando para o céu e vendo aquele espetáculo. Na semana passada eu estava em Parelheiros. Eu estava em Parelheiros e uma família de viajinho, eles estavam tomando água na beira da represa. Eu tenho no meu quintal bicho preguiça, eu tenho coati, que é um animal que eu adoro, macaquinhos. É uma casa de madeira que tem umas redes na varanda. A gente está ali, o Jimmy começa a esquecer. O Jimmy começa a esquecer e no dia 3 de janeiro, a gente tinha levado ele até um pronto-socorro. Ele vai morrer, exatos 10 meses depois, no dia 3 de novembro de 2017. E eu fiquei perguntando por quê. A morte deveria ser assim. Um céu. Mas a morte do Jimmy não foi um céu que pouco a pouco anoiteceu. Ele sofreu muito. Foi muito dolorosa a morte do meu irmão. Na minha cidade, Ribeirão Claro, era curioso. Não havia televisão na minha casa. Então a gente todas as noites se reunia por volta das 7 da noite para fazer leituras. E a minha mãe era uma grande apaixonada por livros. Não havia, obviamente, uma livraria na minha cidade, porque a minha cidade, naquela época, tinha 7.000 habitantes. Então, a minha mãe comprava livros de vendedores de livros que apareciam em suas combis na minha cidade. Na época, a gente não tinha o Google. Então, para fazer pesquisa, a gente recorria às enciclopédias. E havia a grande enciclopédia, que era a Barça. Era o meu sonho de criança, ter a enciclopédia Barça. O dinheiro da minha mãe não dava para comprar a Barça, então ela colecionava a enciclopédia Trópico, um similar bem mais pobrezinho. Mas ela também comprava muitos livros de literatura que ela amava. Eu me lembro que a gente leu de tudo, de José de Alencar até Machado de Assis, e passando por todos os grandes nomes da literatura do século XX, a gente leu tudo. A minha mãe amava, em especial, 2 obras. Éramos 6, da Maria José Drupé, um pouco porque eu acho que traduzia a mulher que ela era, e O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Esses 2 livros a gente leu muitas vezes na minha infância. Eu me lembro que O Meu Pé de Laranja Lima, quando a gente leu a primeira vez, a gente chegou ao final da obra chorando e imediatamente a gente falou, vamos começar de novo? E a gente leu novamente. A gente deve ter lido umas 5 vezes. Nesse ambiente que eu cresci, nessa cidade linda chamada Ribeirão Claro. Ali tinha a Jane, a moça mais bonita da cidade. Ela tinha sido Miss Ribeirão Claro 1969. E ela estava para se casar. A Jane se casaria no sábado. E no domingo, que antecedeu a data do seu casamento, ela foi com o noivo na missa das 7h30. A missa termina por volta das 8:45, mais ou menos. E quando eles chegam na porta da igreja, está chovendo. A maioria das pessoas também estão ali esperando para ver se a chuva passa. Outras pessoas têm seus próprios guarda-chuvas, as suas sombrinhas. Eles ficam ali um tempo razoável. E depois, sentindo que a chuva não ia mesmo passar, porque as pessoas acabaram se dispersando, eles decidem
sair correndinho até o carro que estava estacionado no jardim da igreja. Então, o noivo estava com uma jaqueta de couro marrom. Ele tira a jaqueta e cobre lentamente a cabeça da Jane. E os dois saem correndinho assim, em direção ao carro que está estacionado ali. Quando eles avistam o carro, ele sai à frente, mais apressado. Ele abre a porta do passageiro para a amada, conduz a Jane carinhosamente para dentro do carro, tira a jaqueta e joga no banco traseiro do carro, bate a porta. E enquanto ele está caminhando em direção à porta do motorista, lá dentro do carro, a Jane um pum. Ele entra, bate a porta, sente o cheiro e pergunta: Jane, você peidou? A moça que estava sentada no banco, olhando para frente, não consegue dizer nada. Ela simplesmente engole seco e abaixa os olhos. Ele, pela segunda vez, ele é insistente. Jane, você peidou? A moça que tinha engolido seco e abaixado os olhos, agora abaixa a cabeça. Na terceira vez, ele é agressivo. E enquanto ele pergunta, ele abre a porta e atira a moça para fora do carro. Jane, você peidou? A moça cai no meio-fio, ele bate a porta do carro e ele vai em direção ao bar Tip Top. Lá no bar Tip Top, ele começa a beber e lá pelas tantas ele começa a falar com todos os colegas dele ali de bar que a noiva dele era peidorreira. As pessoas que estão ali, os amigos, eles não entendem, eles perguntam, mas como? A sua noiva é peidorreira? Como que você sabe? Ele falou, ela peidou na minha frente. Que absurdo, peidorreira. Jane peidorreira. No dia seguinte, a Jane desapareceu. Na cidade, toda a gente procurava por ela. Mas todo mundo se dirigia a ela como Jane peidorreira. Eu me lembro que a família da Jane ofereceu uma recompensa para quem encontrasse a moça. Eu tinha 6 anos, 5, 6 anos no máximo. Eu me lembro saindo, correndo pela cidade, procurando pela Jane, eu e os meus amiguinhos, gritando pela cidade, Jane peidorreira, Jane peidorreira. Ninguém mais se dirigia a Jane como Jane, simplesmente. Ela é encontrada na quinta-feira. Ditinha, a moça que abria e fechava a igreja, ela está indo embora para casa quando ela avista a moça, a Jane, caída no meio-fio da praça, chorando. Jane pede para a Ditinha, pelo amor de Deus, que não a leve para sua casa. Pede para ficar na casa da Ditinha, e a Ditinha concorda. Mas na quinta-feira ela é descoberta. O pai da Jane vai buscar ela. Ela volta para casa. E ela vai ficar 5 anos. 5 anos sem sair de dentro da sua casa. Seu trajeto vai se limitar ao quarto, banheiro e cozinha. 5 anos. Mas eu me lembro também, eu devia ter 10, 11 anos. A gente estava no jardim da igreja, eu e o Cláudio, meu irmão mais novo. A gente vinha da tarde, a gente avista. É um dos nossos amiguinhos que reconhece. Ele diz pra gente, olha a Jane peidorreira. A gente olha, é uma moça que está descendo a rua. Ela está vestida inteirinha de preto. Um vestido preto, um meião preto, sapato preto, uma bolsa preta, um guarda-chuva preto e na cabeça um lenço preto. O guarda-chuva era para dias de muito sol ou que chovesse. A partir daquele dia, ela saía pontualmente 1h da tarde da casa dela e elas saíam correndo atrás da Jane, gritando, Jane peidorreira, Jane peidorreira. Antes de chegar ao cemitério, havia um cafezal. Foi ali que a Jane iniciou sexualmente a maioria dos adolescentes da minha cidade. Ela era estuprada, na verdade, naquele cafezal, por todo mundo da minha cidade.
amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, desamar, amar. Sempre, até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmeiras do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte e a rua vista em sonho. E uma ave de rapina. Esse é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Mas eu comecei, nesse momento, no teatro, eu pergunto para as pessoas se elas acreditam em destino. Eu pergunto para você agora aí que está me vendo, existe destino? Estava escrito que o meu irmão Jimmy morreria com câncer na cabeça? Por que ele e não eu? Estava escrito que a Jane iria peidar e destruir um futuro brilhante que ela teria pela frente. O casamento mais lindo. A casa dela estava montada, a casa mais linda. E eles vão fazer parte do que a gente se tornou. A gente transforma tudo isso, os piores momentos da nossa vida, em situações de triunfo. Vocês vão acreditar nesse van pobrezinho do interior do Paraná? Ou alguém agora que se utiliza de tecnologias para chegar até vocês? Qual é o verdadeiro? De qualquer forma, há muita diferença entre um e outro. Eu estou evidenciando agora o meu melhor em resposta a tudo que me machucou. Na minha infância e juventude, a minha melhor amiga se chamava Lila. Lila era filha da dona Abigail, a pianista da cidade, que ensinava piano para toda a gente, que tocava nas missas da minha cidade, nos casamentos. Eu e a Lila crescemos juntos. Ela sempre foi muito ligada à arte, sempre gostava de literatura, poesia, música, e eu também. Quando nós tínhamos 16 anos, a gente tinha ido pela primeira vez a um baile. Os bailes da minha Ribeirão Claro eram muito incríveis. Em setembro, acontecia o baile à vela, que era o baile da primavera. E nós tínhamos ido no baile. Foi nesse baile, aos 16 anos, que eu beijei pela primeira vez. E que a Lila beijou pela primeira vez também. Eu tinha beijado a Julinha, uma menina muito baixinha, muito magrinha, mas eu não tinha me apaixonado pela Julinha. Só que a Lila tinha beijado o Neto, um menino que morava em Curitiba e que passava as férias e feriados na minha cidade. E Lila estava completamente apaixonada pelo Neto. Eu me lembro da nossa conversa, era janeiro. Todos os anos a Lila passava as férias de verão com uma tia aqui em São Paulo, na Vila Matilde. E naquele ano ela não estava muito afim de vir para São Paulo. Eu me lembro dela me dizendo: Ivan, eu estou apaixonada pelo Neto. Eu queria ficar aqui para ficar com ele, para conversar com ele. Mas ela tinha prometido para a tia que viria para São Paulo. E Lila era uma pessoa muito consciente. Ela disse, eu me lembro dela dizendo, olha, mas eu não falei nunca nada disso, nem para minha tia, nem para minha mãe. Eu acho injusto chegar agora e acabar com os planos delas. Então eu vou para São Paulo, mas vai ser a última vez. Porque as férias em Ribeirão Claro eram muito agitadas.
porque todos os ribeirão-clarenses que saíam, eles se casavam e tal, e vinham nas férias visitar os avós, os pais deles. Então, esses meninos que chegavam na cidade, e as meninas, e ficavam nossos amigos, e era uma grande festa. Então, Lila, nessa conversa, me disse que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, ela não tinha se casado, chamavam ela de sapatona, e ela trabalhava nas casas pernambucanas, ali perto, na rua direita, perto da Praça da Sé. Ela era gerente geral das casas pernambucanas. Ela morava na Vila Matilde, às 8 horas da noite, tinha acabado de anoitecer. Havia um campinho de futebol ao lado da casa da tia Judite, e a Lila é estuprada nesse campinho de futebol. A Lila é estuprada nesse campinho de futebol e imediatamente em Ribeirão Claro, toda a gente já sabe do estupro da Lila. E a Lila vai ser conhecida a partir desse momento como a estuprada. Ela volta para minha cidade dias depois, poucos dias depois. Ela já não consegue mais andar na rua tranquilamente, porque sempre alguém vai apontar, olha, a estuprada, Lila estuprada. Pouco tempo depois também ela descobre que está grávida. Em nenhum momento passou pela cabeça de ninguém ali que a Lila pudesse fazer um aborto. Não existiu essa possibilidade. Então a Lila teve esse filho. Um tempo mais tarde, o filho da Lila devia ter 6, 7 anos, a dona Abigail morreu. Morreu tragicamente num acidente. A Lila criou sozinha o filho. Eu me lembro para a França, e eu me lembro que eu colori, na época, o meu Orkut com fotografias dessa viagem. E eu me lembro de, num domingo dessa viagem, ela olhando nos meus olhos, e ela me fez uma pergunta que eu nunca consegui responder. Ela me perguntou: o que teria sido da minha vida se eu não tivesse viajado naquelas férias? O mais triste de tudo é que ela morreu pouco tempo depois. Ela hoje é um grande neurocirurgião. Ele não mora no Brasil, ele mora na Califórnia e trabalha no Vale do Silício. Ele pesquisa, ele trabalha com robótica e pesquisa inteligência artificial. O filho de um estupro. E eu fico perguntando por quê. Identidade envolve entrar em comunidade para buscar e oferecer força a essa comunidade. A gente substitui o e por apesar de. Eu não estou aqui e tenho câncer. Eu estou aqui apesar de ter câncer. Isso passa por não ter vergonha de falar das nossas deficiências ou adversidades. Porque quando a gente tem vergonha, a gente não consegue contar ou reconhecer as nossas histórias. Eu tive, por falta de eu tive 2 tumores. O primeiro me fez perder a minha visão do olho direito, um tumor no nervo óptico, e mais recentemente, um carcinoma na tireoide. Quando você descobre um carcinoma de tireoide, em geral, as pessoas olham para você como se não fosse absolutamente nada. Todo mundo que eu conversei na época subestimou a tireoide. Não é nada, não vai acontecer nada. A tireoide é uma glândula encapsulada. E a minha, naquele momento de descoberta desse carcinoma, estava desencapsulando. Ela estava indo em direção ao meu coração e ao meu pulmão. Em leve período de metástase. Eu fiz o que toda a gente faz quando descobre uma doença dessa. Eu fiz a cirurgia, depois eu passei pelo processo de quimioterapia, radioterapia. O processo de radioterapia da tireoide é complicadíssimo, porque ele é um processo radioativo. Você fica internado num hospital
sem ter contato com ninguém. A única pessoa que entra dentro do seu quarto é um médico que vai aplicar o tratamento. E ele vem vestido como se fosse um astronauta, porque ninguém pode ter contato com você. Eu fiquei internado 4 dias no Albert Einstein, aqui em São Paulo. O Albert Einstein fica no alto. Eu me lembro que havia uma janela. Eu olhava por essa janela e eu via os prédios da Avenida Paulista, do centro da cidade, lá longe. E entre mim e esses prédios lá longe, muito verde, eu ficava olhando para essa janela e tudo que eu pedia para Deus, para o universo, era que me desse mais uma chance, uma só, uma única chance para voltar a fazer o que eu mais amava fazer na minha vida, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu disse só uma vez. Hoje eu fico perguntando o que eu fiz com as outras tantas e tantas e tantas e centenas de vezes que esse pedido me foi concedido. Desculpem, já que eu estou falando de tempo, eu queria dizer para vocês que tudo isso aqui vai 5 anos. Ainda que fossem 50, e juro por Deus, 50 anos, para mim, parece que foi ontem. O que a gente faz com o nosso tempo? Mas é engraçado pensar que nada disso é novidade. Mas e se nos restasse mais um dia apenas? Eu comecei falando dos abraços. A gente vive um tempo que a gente não vai poder se abraçar. E se nunca mais você que está aí em quarentena pudesse sair desse lugar e abraçar alguém? Por isso a gente vai ter que respeitar o tempo. 50 anos foi ontem. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma única oportunidade, eu nem olharia o relógio. Eu seguiria em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Eu seguraria o amor que está à minha frente e diria que o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que você gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. São as nossas histórias que vão justificar as nossas vidas. Histórias são os alicerces da nossa identidade. Então, não adianta exatamente o que eu estou fazendo aqui, agora, mas todas as coisas que eu vou poder fazer pela minha vida. Eu me lembro que eu tinha 6 anos, mais ou menos. O meu pai trabalhava como pedreiro e não havia trabalho para ele em São Paulo. Então, numa dessas vezes, voltando para Ribeirão Claro, porque ele ia de 15 em 15 dias, na verdade, ele ia para a minha cidade, ele fazia o adiantamento dele, levava o dinheiro para a gente, voltava, nos outros 15 dias ele voltava coordenado. A vida inteira foi assim. Raramente o meu pai ficou com a gente na minha casa, durante toda a minha infância. E numa dessas vindas para Ribeirão Claro, saindo aqui do terminal da Luz, ele foi assaltado.
Ele chegou em Ribeirão sem nenhum dinheiro. E foi um desespero, porque nem dinheiro para voltar ele tinha. Então a minha mãe saiu pedindo dinheiro emprestado para a vizinhança. Eu me lembro também daquele domingo, a gente foi à missa com a minha mãe, eu e meu irmão Cláudio. Eu me lembro que minha mãe assistiu a missa todinha, ajoelhada. Eu me lembro da minha mãe saindo da igreja naquela noite com os joelhos todos esfolados. Eu me lembro que na volta para casa, a minha mãe teve uma ideia. Ela sabia fazer sonhos muito bem. Sabe o doce sonho? Ela sabia fazer muito bem sonhos. Toda a gente adorava o sonho dela. Então a minha mãe se encheu de esperança. No dia seguinte, a gente foi para a escola, eu e meu irmão Cláudio. Quando a gente volta, meio-dia e tal, a gente come correndo e a minha mãe avisa a gente que ela tinha feito sonhos para a gente vender. Haviam 2 cestas cheias de sonho e cobertas com os panos de pratos mais bonitos que vocês possam imaginar. Os panos de pratos mais bonitos do mundo estão na minha família. Eles foram inventados lá pelas minhas avós, depois pelas minhas tias, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, hoje pelas minhas sobrinhas. 2 cestas. Então, nós morávamos a 100 metros da igreja, no meio da cidade, no alto o campo da aviação, no meio da cidade a igreja, a minha casa, e no extremo o cemitério. Então, a minha mãe dá uma cesta para cada um de nós, eu subo com a minha cesta de sonhos em direção ao campo da aviação, e o Cláudio desce em direção ao cemitério, e a gente vai gritando pela rua: olha o sonho, quem quer comprar sonho? Olha o sonho, quem quer comprar sonho? Olha o sonho, quem quer comprar sonho? Eu me lembro que, umas horas depois, eu estava sentado no meio-fio, no alto da cidade, com a cesta entre as pernas. Eu não tinha conseguido vender um único sonho. Eu olhava para aquele sonho e eu falava: uma hora, compartilha e vamos continuar. Ó, quem está vendo pelo YouTube, a gente teve que interromper. A gente vai continuar aqui. De onde eu parei? Do sonho? Do sonho. Mas eu já chorei? Não. Já fiquei com entre as pernas? Sim. Você já está aí? Acho que não. Um poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila o seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede e não cheira. Mas a gente também tem a possibilidade de tornar precioso tudo que era errado. Nós temos que pensar que tudo que deu errado pode ter um sentido de poesia. Por exemplo, o meu pai, José Francisco Cabral, analfabeto, pedreiro, ele trabalhava nas construções, então ele tinha uma roupa toda suja, que diariamente ele vestia pela manhã. Ele chegava todo sujo no final da tarde, ele tomava um banho e ele colocava uma roupa qualquer para ficar dentro de casa, mas todo sujo. E ele colocava assim uma caneta de ouro, tinteiro, na lapela do paletó. E daí o meu velho ficava sentado na praça da igreja, todo bonito,
um velho analfabeto, que durante muito tempo eu tive muita vergonha. Eu me lembro que quando eu tinha 15, 16, 18 anos, eu morria de vergonha do meu pai analfabeto. Hoje eu tenho uma alegria tão grande. Hoje eu tenho tanto orgulho do meu velho. E eu vivo dizendo para mim que eu daria tudo. Eu daria tudo, muitas coisas, para ter uma vez mais um abraço do meu velho. Eu tinha 30 e poucos anos quando depois de ter vivido por mais de 10 anos na Europa, eu estava de volta a São Paulo. Eu cheguei aqui, estava morando num apartamento perto da Avenida Paulista. Estava tudo certo na minha vida. Aos 30 e pouquinhos anos, eu tinha viajado o mundo, vivendo só de teatro. Eu não tinha exatamente dificuldade financeira, eu tinha encontrado um jeito de estar no mundo, importantes do teatro no Brasil. Eu era um jovem, portanto, de sucesso. Mas teve um dia que eu não me levantei da cama. No dia seguinte, eu também não me levantei da cama. E os dias foram passando e eu não conseguia sair da minha cama. Eu me lembro que eu tinha uma diarista que ia toda quinta-feira na minha casa. No começo, quando eu sabia os dias da semana, quando chegava quarta-feira à noite, eu me trancava dentro do quarto a chave e eu não queria ver ninguém. Eu me lembro dela chegando, batendo na minha porta, dizendo: Ivan, você está bem? Uma forma que ela encontrava para saber e ter certeza que eu não tinha morrido. Ela era muito pobre. Eu comecei a não deixar mais dinheiro para ela. Na verdade, eu queria que ela parasse de ir na minha casa, mas eu não queria ter uma conversa com ela sobre isso. Ela não desistiu de mim. Ela continuou indo toda quinta-feira. Ela percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo ali. Então ela começou muitas vezes a deixar leite e pão para mim, porque não tinha mais nada para comer naquela casa. O tempo foi passando e não era só trancar a porta do meu quarto. Eu comecei a vedar todo. Eu não queria ver claridade. Foram 122 dias trancado depois de um tempo. Eu não conseguia levantar da minha cama. Eu não conseguia pensar o que estava acontecendo comigo. No dia seguinte estava minha mãe e uma das minhas irmãs no meu apartamento. Eles me levaram no médico e eu fui diagnosticado bipolar. Eu descobri naquele momento que a depressão era uma tristeza. A bipolaridade, segundo a física, é a propriedade que alguns sistemas físicos têm de apresentar dois polos contrários. A depressão é a imperfeição do amor. A depressão é a solidão dentro da gente. A vida é repleta de tristezas, a gente sabe disso, pouco importa o que fazemos, no final a gente sabe que vai morrer. A dor é a nossa primeira experiência. E a gente sabe que essa dor nunca vai abandonar a gente. Mas eu ficava me perguntando por quê. Nessa hora do espetáculo, eu pergunto para o público sobre as suas experiências, se alguém já viveu ou conviveu com alguém em depressão. Você acredita que a depressão é uma doença? Porque não foi assim para mim. Eu neguei completamente. Esse primeiro diagnóstico ele passou batido por mim. Eu demorei muitos anos para encarar de frente que eu era deprimido e que eu precisava de medicação. E durante esse período todo de negação, eu fiz tudo que vocês podem imaginar, porque eu queria morrer. Eu cheirei todas, eu fumei todas, eu bebi todas. Eu me entregava ao suicídio todas as noites. Demorou muito tempo para que eu entendesse que eu era doente. É claro que a vida é boa e a alegria a única indizível emoção.
É claro que te acho linda e em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que eu te amo e eu tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que eu sou triste. Isso é dialética do Vinícius de Moraes. Então, nas vidas. Porque só quando a gente forja esse significado, a gente vai construir essas identidades. E daí a gente não pode esquecer nunca que a verdade é irrelevante. Ora, direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amar para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Esse é um dos poemas mais bonitos que eu conheço. Chama-se Via Láctea, soneto 13, e é um poema do Olavo Bilac. A primeira coisa que a gente aprende na vida é amar a nossa própria escravidão. Mas aprender a amar o outro é aprender a ser livre. Eu não acho que seja necessário exatamente saber quem eu seja, nem quem você é. O principal interesse na vida está em amar outra pessoa. Porque é só a partir daí que você vai encontrar uma razão verdadeira. Então eu queria decretar agora o estado de calamidade pública do amor. Vocês repetem comigo, por favor. Viva o amor. Viva o amor. Vamos comigo. Viva o amor. Viva o amor. E assim a gente vai poder dar um novo sentido e uma nova condução às nossas vidas. E para encerrar, um outro poeta que eu amo, que é o Fernando Pessoa. É um trecho do Tabacaria e eu também queria que vocês repetissem comigo. Pode ser? Eu falo, vocês repetem, tá? Eu não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Obrigado por terem estado comigo essa noite. Um beijo.